Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui trazendo mais um estudo bíblico para sua edificação. Hoje falaremos acerca de dízimos e ofertas no contexto original judaico. E desde já, iremos hoje começar no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Ok? Então, o assunto de hoje é um assunto que gira em torno de uma grande polêmica. Essa polêmica mexe com o bolso de muita gente. Porque alguns dizem que se você não dizimar, você será amaldiçoado. Outros dizem que você não é obrigado a dizimar. Então, pegando detalhes, hoje eu vou trazer detalhes bíblicos desse assunto. O que é que a Bíblia Sagrada tem para nos ensinar com detalhes? De acordo com a visão judaica messiânica, o que são os dízimos e as ofertas? Qual a diferença entre um e outro? Então, vamos ver tudo isso dentro das Escrituras. Então, vamos dar início aqui hoje. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Aqui no versículo 22 começa a ser instituído o dízimo em forma de alimentação, de frutas e verduras, legumes, como feijão, arroz, abóbora, frutas e verduras como melão, melancia e outras coisas mais. Então aqui começa a ser instituído o dízimo dessas plantações. O que é o dízimo? Na verdade, a palavra dízimo, ela significa 10ª parte. Ok? Isso aí as igrejas estão corretas ao dizer que o dízimo é a 10ª parte de tudo. Sim, a palavra dízimo vem do significado 10, na verdade significa a 10ª parte daquilo que você ganha. Então, ao você levar o dízimo de algo, você vai estar levando a 10ª parte daquilo que você conseguiu dele, né? Só que a diferença aqui é que o dízimo, ele deveria ser entregue em um determinado local. Qual é esse local? Mas vamos lá. Porém, o dízimo não é só alimentação. Como muitos chegam a dizer, dízimo é somente comida, é só isso, então a gente não precisa dar dinheiro para os pastores, é só dar comida. Isso já está dizimando. Isso é um grande engodo, um grande engano. O dízimo também era dado em forma de dinheiro, aqui nos tempos mosaicos. Sim, era dado em forma de dinheiro. Vamos ver aqui agora, versículo 23. Primeiro, o dízimo de todo o fruto da semente que cada ano se recolher do campo. Ou seja, o dízimo era separado anualmente. Ele era separado. Não é? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, o dízimo era para quem fazer uso? Para os sacerdotes? Quem deveria fazer uso dos dízimos é você. Olha que coisa interessante. Você que deve fazer uso dos dízimos, de acordo com as Escrituras. Mas aonde você deveria fazer uso desses dízimos? Dentro do templo. Você entende? Então o dízimo deveria ser dado dentro do templo. Olha que coisa interessante. No templo, você então poderia comer tudo que você estivesse ali, né? O quanto você quisesse, poderia comer de se fartar, do dízimo de toda a sua colheita, de todo o seu gado. Então você iria levar o dízimo para o sacerdote no templo ou no tabernáculo e também poderia ainda fazer uso dele. Olha que coisa interessante. Aí os pastores ensinam a você, traga o seu dízimo. Mas não deixam você fazer uso do dízimo. Não deixam você pegar o dinheiro do dízimo de volta novamente. Mas aqui podia-se fazer uso dele.
Bastava simplesmente levar ao tabernáculo ou ao templo, como era o caso, e você iria se alimentar do seu próprio dízimo. Coisa interessante, né? Você iria lá com toda a sua família, ia fazer aquele enorme banquete, mas dentro do templo do Senhor. Isso que é o interessante. O dízimo era para você comê-lo. Não é? Biblicamente você deveria comê-lo. Mas, olha aí, ó. Para que o que era esse dízimo? Esse dízimo era tipo uma cerimônia. Cerimônia essa que iria fazer você se lembrar de temer ao Senhor diariamente. Quando você chegasse no templo, você iria se lembrar de que tudo que ele deu ali, pois aquele ato de ir ao templo e levar aquilo que você está oferecendo, era na verdade um ato de você aprender a se lembrar. Se lembrar de que foi Deus que lhe deu tudo aquilo. Então sim, o dízimo era para que você comesse. Hoje você não pode fazer uso de 1 centavo sequer desse dízimo que as igrejas recolhem de você. Não é? Fica tudo para eles. Por que será? Por que será que elas cobram dízimos e não ensinam a você que isso não traz maldição se você não dizimar? Vamos aprender hoje um pouco sobre isso. Vamos lá. Versículo 24. E quando o caminho, olha aqui o dízimo em forma de dinheiro. Vamos lá. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, presta atenção. Quando o caminho for muito comprido, venda os seus dízimos, pegue o dinheiro desses dízimos que você vendeu e entregue ao sacerdote. Olha que coisa interessante. Então vende-os, prende o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro, é dinheiro, não é comida, não é dinheiro, darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, vinho, bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém, olha aí, você vendeu os seus dízimos do seu gado e da sua plantação, o que é que você vai fazer? Pega o dinheiro, vai lá e usa ele todinho lá no templo. Faça o que você quiser com ele, faça o uso do que você quiser dele, mas há um mandamento, um só, que é exigido na questão do dízimo. Porém, versículo 27, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Não desampare o sacerdote. Não desampare ele, ajude-o, fortaleça-o. Ajude também com os seus dízimos. Você quer fazer uso dos seus dízimos? Faça o quanto você quiser. Só não esqueça do sacerdote. Olha que coisa interessante. Use o quanto você quiser, mas não esqueça o sacerdote. Ou seja, não use ele todo só para você. Lembre-se que há alguém que está ali lhe ensinando e se esforçando para lhe passar uma verdade que você não conhece. Forte, né? E esse dízimo será dado ao fim de 3 anos. Passados 3 anos, você vai pegar tudo que você recolheu dos dízimos de suas colheitas, tudo ali, né? Claro que você não vai deixar guardado por 2 anos, que com certeza vai se estragar. Você pega um papelzinho, anota quanto é que foi no primeiro ano, pá, faz uma relação. Aí no primeiro ano foi tanto, no segundo ano foi tanto, no terceiro ano foi tanto. Então tira esses 3 anos e dá os 3 dízimos ao templo. E isso vai ser a vontade de Deus. Vamos ver aqui, no versículo 28, o que é que vai dizer? Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano.
e os recolherás dentro das tuas portas. Você irá deixar na sua casa, guardado ali. Para quê? Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que está dentro das tuas portas, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizeram. Olha aí, ó. Ao cabo de 3 anos, você vai fazer a relação de cada ano, irá tirar os dízimos de cada ano e entregar aos sacerdotes. Essa é a doutrina dos dízimos bíblica. Então, a cada 3 anos, você entrega o dízimo desses 3 anos de uma só vez ao sacerdote. Mas isso era nos tempos mosaicos. Esse dízimo era entregue no tabernáculo. Olha que coisa interessante. No tabernáculo, para sustento do sacerdote e também do levita. O levita que estivesse morando com a pessoa dizimista, ele deveria receber 3 anos inteiros de dízimo para a sua sobrevivência. Entende? Então, era realmente algo que compensava bastante ser sacerdote naquele período. Agora, a questão dos dízimos não é somente alimentação ou dinheiro. Mas hoje existe uma doutrina muito controversa no meio cristão. Que doutrina é essa? A doutrina de que se você não dizimar, você será amaldiçoado. Como foi dito aqui, o dízimo deveria ser entregue aonde? No tabernáculo. O dízimo deveria ser entregue no tabernáculo ou no templo em Jerusalém. Então, olha que coisa interessante. Qualquer um desses 2 lugares é onde o dízimo deveria parar. Porém, com a destruição desses lugares, com a falta da existência desses lugares, o dízimo parou de existir. Não vou dizer parou de existir. Vou dizer que parou de ser obrigatório. Como assim? Literalmente, se o tabernáculo ou o templo ainda existissem, todos deveriam entregar o dízimo de tudo quanto ganhasse. Não apenas comida, mas também dinheiro. Então o dinheiro ele deveria vir em forma de dízimo também. Olha que coisa interessante. As pessoas, não, dízimo é só comida. Mentira. Dízimo também pode ser usado em forma de dinheiro. Mas vamos ver aqui agora essa questão de da doutrina do amaldiçoar as pessoas que não dizimam. Será que isso tem base bíblica? Aí alguns podem querer dizer, pastor, tem base bíblica sim. A base bíblica está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Só que, vamos ver o que é que Malaquias tem a nos dizer? Né? Uma coisinha bem interessante aqui. Vamos lá. Malaquias 3. Bom, antes de irmos para Malaquias, vamos entender um pouquinho aqui. O livro de Malaquias, ele é um livro que ele é uma espada de 2 gumes. Como assim? Ele não fala somente para o sacerdote, mas também para o povo. Como isso é possível? Vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui. Você for começar a ler com atenção, o livro do profeta Malaquias, você verá que o profeta, ele reclama, faz queixas, tanto contra o povo, quanto contra o sacerdote. As queixas dele contra o povo é que o povo não estava levando ali os dízimos ao templo do Senhor. E as queixas do profeta Malaquias contra os sacerdotes é que os sacerdotes e os sumos sacerdotes não estavam entregando a Deus o dízimo dos dízimos. Estavam fazendo uso de tudo, profanando as leis de Moisés
e indo contra a vontade de Deus. Então o povo, enxergando isso, deixaram de dizimar, deixaram de dar os seus dízimos e suas ofertas. Quando isso aconteceu, o templo do Senhor só recebia apenas sacrifícios imundos, sacrifícios defeituosos, bodes e carneiros com perna quebrada, com o cego de um olho, o cego dos dois olhos, sacrifício de resto. Aconteceu que o profeta, vendo isso, e todos os outros também viram, todos os outros profetas viram isso também. Aconteceu que no capítulo 3, exatamente, capítulo 3, do profeta Malaquias, ele está dando uma bronca, literalmente, nos sacerdotes e no povo. No povo. Não só nos sacerdotes. Quer dizer, pastor, então isso aqui só tem a ver com os ministros do templo, com os sacerdotes. Não. Tem a ver também com o povo. Você for parar para ler direitinho o texto com mais atenção, você verá que ele fala não só para os sacerdotes, mas também para o povo. E você verá aqui, principalmente no capítulo 2 do profeta Malaquias, ele falando para os sacerdotes. E no capítulo 3, ele continua falando para os sacerdotes e começa a falar para o povo. Vamos ver aqui? Vamos lá. Capítulo 3 diz assim, versículo 7. Vamos ver. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Quem está dizendo aqui é Jerusalém, Israel. Aí ele vai dizer no versículo 8, diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Essa é a resposta. Quando o povo pergunta, em que nós estamos te roubando, Senhor? Ele então responde, nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Perceba, toda a nação de Israel estava fazendo uso daquilo que não era deles, roubando os dízimos, fazendo uso e esquecendo do tabernáculo do templo em Jerusalém. Aí vamos ver a ordem do profeta, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Perceba que ele falando ali ao povo, ele diz, quer saber se isso vem de mim ou não? Faça prova. Vamos lá. E ele vai dizer no versículo 11, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba uma coisinha. Devorador. O que é esse devorador? Algumas pessoas chegam a dizer, o profeta aqui está se referindo a um demônio. Será? Porém, quando paramos para estudar um pouquinho a natureza, vamos ver que há um devorador na natureza. Que devorador é esse, pastor? Gafanhoto devorador, que é justamente ele
que destrói as plantações. E foi esse mesmo gafanhoto que destruiu as plantações dos egípcios nas 10 pragas do Egito. Você já ouviu falar essa história? A praga dos gafanhotos. Então, esse gafanhoto que destruiu a plantação dos egípcios é esse mesmo gafanhoto que o profeta Malaquias está falando aqui. É o gafanhoto devorador. O gafanhoto que destrói as plantações. O que é que ele vai dizer? Se vocês trouxerem os dízimos à minha casa, se vocês andarem nos meus estatutos, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril. Ou seja, se vocês trouxerem os dízimos, o gafanhoto devorador não irá destruir as suas plantações. Então, olha que coisa interessante. As pessoas não conseguem enxergar que isso aqui não está falando de um demônio. Mas existe um demônio que trabalha nessa área da destruição financeira? Existe. Sem sombra de dúvidas, existe. E que demônio é esse? É justamente o demônio devorador. Existe o animal e existe o demônio. Existe o inseto, um gafanhoto, aproximadamente desse tamanho, que ele destrói qualquer plantação, e existe o demônio devorador, que ele destrói as suas finanças, que ele impede que você prospere. Mas quando é que eu sou obrigado a dar o meu dízimo? Quer saber quando? Se você não tiver feito voto nenhum, você não é obrigado a dizimar em lugar algum. De jeito nenhum. Agora, a única razão que pode obrigar você a dar o seu dízimo está escrito em Eclesiastes, capítulo 5. Vamos lá. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 4. Vamos ver aqui. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Perceba que Salomão, ele deixa claro que é melhor você não fazer voto do que fazer e não cumprir, porque Deus não se agrada. Se você fizer e não cumprir, saiba de uma coisa: Deus vai tirar a prosperidade de você. O devorador vai bater na sua casa. Porém, se você fez um voto de dar o seu dízimo em um determinado local, você está obrigado a vida inteira, ou até o tempo que você determinou no seu voto, de entregar o dízimo naquele local. Ah, mas eu quero dar o dízimo em outro. Você não pode. Se você der o dízimo, se você fez voto para dar dízimo para tal pessoa, ou para tal ação, para qualquer coisa que seja, você é obrigado a, de acordo com aquele tempo determinado, tirar sempre o dízimo. Porque se você não tirar, tudo na sua casa vai dar errado. Você vai ver coisas na sua casa se quebrando, você vai ver as portas se fecharem, você vai ver problemas na família, você vai ver doenças chegando a você. Porque Deus estaria ali destruindo a obra de tuas mãos, te impedindo de crescer. Como é que ele faz isso? Usando o demônio devorador. Olha que coisa interessante. Mas, vamos voltar aqui para o versículo 12.
do capítulo 3 do profeta Malaquias. Todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, olha aí, se você dizimar, Israel, se você dizimar, você trouxer todos os dízimos e ofertas à minha casa, você será uma terra abençoada, uma terra maior do que todas as outras, uma terra com mais riquezas do que todas as outras. Versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Eita! Quantas vezes você já não viu isso? Não é verdade? Você olha assim, aqueles que não servem a Deus prosperam muito mais do que eu e você. Mas, se você não fez voto, você não é obrigado a dizimar. Quando é que o devorador entra na minha casa? Pastor, se eu não fiz voto, e se eu não fiz voto e eu não sou obrigado a ser dizimista, então, por não fazer voto, quando é que o devorador vai entrar na minha casa? O que é que ele vai fazer? Como é que ele vai agir, pastor? Quer saber quando ele entra na sua casa? Quando Deus toca no seu coração para você ajudar alguém e você não ajuda. Eita, é forte, né? Aí ele entra na sua casa, destrói as obras de tuas mãos, te impede de prosperar. E pastor, Vamos lá para 1 aos Coríntios, capítulo 9. Vamos lá. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Diz assim. Versículo 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra, deve lavrar com esperança. O que debulha, deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo? Olha que coisa interessante. Aqueles que mostram o que é santo, eles se alimentam das ofertas que entram no templo. Sabia disso? Eles vivem daquilo. Eles têm que viver daquilo. E que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz referência. Ele faz uma referência a dois textos, né? O primeiro texto é Êxodo, capítulo 36, versículo 6. Vamos ver o que é que diz aqui, Êxodo 36 e 6. Diz assim: então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário.
Assim o povo foi proibido de trazer mais. Ou seja, a oferta deveria ser para o santuário. Os ministros deveriam viver daquilo. Mas ainda uma outra questão que o apóstolo Paulo vai fazer menção é do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo do 1 ao 15, em que Cristo irá mandar os seus discípulos para uma grande missão. Vamos ver isso aqui, não vou ler, pois o texto é um pouco longo, mas Cristo nomeando seus 12 apóstolos, falando sobre essa pregação, que aqueles que não recebessem em suas casas durante a pregação do seu evangelho, seriam muito mais julgados de uma forma mais rigorosa do que a própria Sodoma e Gomorra. Então, olha que coisa interessante aqui. Viver do evangelho é uma ordem do próprio Cristo. Mas como vamos viver do evangelho se as pessoas não são ensinadas de acordo com as Escrituras? Vamos lá. Agora, no livro, na Epístola de Paulo, na segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, vejamos o que ele tem a dizer para nós aqui. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aqui ele faz citação dos Salmos 112, versículo 9. Vejamos o que é que vai dizer no Salmo 112, versículo 9 aqui. Olha aqui, Salmos de número 112, versículo 9. Diz assim: Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Então perceba que ajudar as pessoas é uma obra que vai ficar na mente de Deus. Uma boa obra que ficará na mente do Senhor para toda a eternidade. É algo que Deus ele se agrada em extremo para nós. Então, aqui está o versículo-chave, tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos, de que o Senhor, ele só pede de nós que venhamos a contribuir com aqueles que anunciam o Evangelho como se deve. Aqueles que anunciam o Evangelho como se deve. Então, a nossa obra aqui do canal Evangelho Judaico Bíblico é algo voluntário, tá? Então, assim, caso você queira nos enviar alguma oferta, nós estaremos aqui à disposição. Logo no início do vídeo aí você verá nosso Pix, caso você queira nos ajudar nessa obra, ok? E também para as pessoas que ajudaram, que pediram esse assunto, fique ciente, nós não cobramos nada para fazermos isso, ok? Que você quiser nos ajudar é de livre e espontânea vontade. Quiser colaborar com valor mensal, a escolha é totalmente sua. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.